É possível pensar a arte depois de Hegel, ou como pensar a arte, né, depois de Hegel. Então, o poeta fala, né, por ele e por aqueles que reconhecem, então, apesar de Hegel e depois dele, a presença da poesia neste mundo sem ideal, né? É possível, então, dar a essas perguntas um caráter universal. O poeta percebe-se existindo como poeta num mundo em que a ausência do ideal deveria implicar a ausência da poesia. Perspectiva do Weber, mas em circunstâncias. A filosofia do Hegel tem sido considerada conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... Em primeiro lugar, se nós aceitamos minimamente aquilo que foi dito acerca do Hegel, né, seria preciso constatar que o poeta intui a sua própria existência como estando fora da lógica do tempo, né? Ou seja, para Hegel, tudo tem a sua necessidade muito bem estabelecida, né? E a arte tem a sua necessidade. O momento em que ela advém, o momento em que ela vigora, né? E o momento em que ela deve desaparecer para dar lugar à etapa posterior, né? Que é a do pensamento teórico, da filosofia ou da ideia. Então, quando o poeta faz as perguntas neste contexto que nós procuramos desenhar aqui, né? Ele já constata que a sua própria existência, diferentemente daquilo que Hegel diz e diferente daquilo que foi provavelmente a existência do poeta no passado, né, ela se dá fora da lógica do tempo. Então é como se, de um ponto de vista sistemático, de um ponto de vista hegeliano, né, a presença do poeta na modernidade não obedece à lógica do percurso do espírito na direção da sua expressão absoluta, né? E é por isso que ele tem que responder essa pergunta incômoda: o que é que ele faz ali e por que a sua posição agora ela é intrinsecamente deslocada, e ele tem que reencontrar a sua identidade, né, no plano desse deslocamento, não é? E uma outra constatação é que, apesar de que a sua existência se dá fora da lógica do tempo, ela se dá também dentro do espírito do tempo. O que isso quer dizer? É exatamente aquilo que nós procuramos mostrar há pouco, com a constatação da presença da poesia e do poeta depois de Hegel e apesar de Hegel, né? Então, há algo nessa, não na lógica do tempo, mas há algo no espírito do tempo vivido que como que solicita a poesia e o poeta responde a isso. Esse espírito do tempo que solicita a poesia e o poeta é algo que tem a ver com a noção de ideal absoluto, que é aquilo que rege, né, a arte dentro dessa concepção, né? Então, o espírito do tempo é aquele espírito que o Baudelaire vai achar extremamente empobrecido, né? Ele usa uma palavra, às vezes, um pouco agressiva, né? Que é americanizado, né? Ou seja, em que o ideal, né? O ideal está ausente. Se é esse o espírito do tempo, de uma certa indigência, né? Que
se expressa uma certa recusa do ideal poético, né? Por outro lado, é dentro desse mesmo espírito, que é o mundo em que o poeta vive, que ele terá que responder à solicitação. Terá que ser poeta nesse mundo, né? E, portanto, há um certo espírito da época que, de maneira contraditória, né, solicita o poeta e quer a sua presença, de uma maneira muito ambígua, né? Deseja a presença do poeta para que ele possa ser recusado. É preciso que haja, né, o poeta para que ele possa ser recusado. É preciso que haja, né, de alguma forma, a poesia para que ela possa ser recusada. Para que se faça, então, essa comparação, né, entre a realidade coletivamente vivida, do ponto de vista sociológico, histórico, político, né, e o quanto o poeta e a poesia estão deslocados dentro desse universo, né, que é agora, então, o universo burguês, né? Isso quer dizer também que, se o ideal fosse a condição de possibilidade da poesia e do poeta, ambos não existiriam num mundo sem ideal. E aqui, então, eu me valho do que nós comentamos acerca do Kant, né? O Kant diz: nós vivemos numa época de esclarecimento porque há condições para que o esclarecimento aconteça. E há condições de vários tipos. A primeira condição, e a mais geral, né, é uma condição de ordem civilizatória, filosófica ou lógica, que é o quê? É que a humanidade passou da menoridade para a maioridade. Então, essa é a condição, em que agora, nesse momento, se pode falar de esclarecimento. Isso é uma condição. Mas há outras condições também de caráter mais específico, né? Por exemplo, o próprio imperador Frederico II, segundo o Kant, é uma condição. Ele está diretamente ligado, né? A sua forma de exercer o poder está diretamente ligada ao modo como o iluminismo se relaciona com o poder, o modo como o pensador iluminista se relaciona com o poder. E, portanto, o poder é também, nesse caso, uma condição de possibilidade do iluminismo, né? Dentro desse contexto que nós estamos examinando aqui, né, na medida em que desapareceu do mundo o ideal, que era justamente o que fazia o vínculo com a poesia, o vínculo entre a realidade e a poesia, né? Que é a poesia? É a transfiguração ideal da realidade. Então, o ideal faz a mediação, né? Quando isso não existe mais, nós poderíamos dizer, numa linguagem kantiana, desapareceu a condição de possibilidade da poesia, com o desaparecimento do ideal. Então, você fica numa situação complicada desse ponto de vista, porque se o que existe sempre devido a uma certa condição que lhe permite existir, a ausência dessa condição implicaria a não existência daquilo que é possibilitado. Então, a ausência do ideal implicaria imediatamente a ausência também da poesia, supondo que o ideal fosse a condição de possibilidade, né, da poesia e do poeta. Mas, como vimos, o poeta se constata existindo, né, se vê existindo, reconhece, e, ao reconhecer-se como poeta, reconhece a possibilidade da poesia, ainda que essa tenha que ser vista de uma outra maneira, diferente da tradição, mas reconhece a possibilidade da poesia. Então, quando o poeta existe neste mundo, que é o mundo sem ideal, portanto, onde não há a possibilidade do poeta e da poesia, a sua única forma de existência é contra este mundo, né? Algo que, do ponto de vista kantiano, é impossível de acontecer. Mas, do ponto de vista de um pensamento dialético, pode acontecer. Ou seja, a presença do negativo, a presença do contrário atuando de maneira efetiva. Isso é o pensamento do Hegel. Então, a partir do Hegel, é possível pensar que
há uma condição de possibilidade no sentido positivo que permite que algo aconteça. Ao mesmo tempo, muito daquilo que acontece, para que justamente possa vir acontecer depois a mudança, é contra essa condição de possibilidade. Como que está questionando e negando essas condições, porque já está transitando, por assim dizer, para outro mundo, para outra realidade bem diferente. Se não fosse assim, não haveria transformação, né? Haveria sempre o existente apenas dado a partir da condição de possibilidade positiva da sua própria existência. Mas, como a oposição dialética faz com que eu possa pensar também que algo existe contra a sua condição de possibilidade. E nesse caso, então, a ausência do ideal e a presença do poeta e da poesia, que, de um certo ponto de vista, representa uma contradição, né? Explica-se dessa maneira. O poeta e a poesia existem não a partir da condição de possibilidade, mas contra a condição de possibilidade. E, portanto, é uma situação completamente distinta que vai repercutir, né, na identidade do poeta, na maneira como ele se vê a si mesmo, na imagem que ele faz de si mesmo e na imagem que ele faz do mundo em que ele vive, na medida em que ele vai retirar desse mundo, desse contexto, os temas da sua arte, né? Então, essa relação de oposição, né, é importante para que nós possamos traçar essa nova situação, né? O poeta é aquele cuja existência real não inclui a possibilidade dessa existência. Então, ele vive, né, no âmbito da contradição, né? Ele, poderíamos dizer que ele, de certa forma, encarna a contradição, porque existe sem condição de possibilidade de existir. Para entender isso, talvez nós possamos também apelar para o Hegel, né? Quer dizer, o que é o presente, senão o passado negado, né? A filosofia nasce da negação da arte, né? No sentido da superação. E, portanto, a modernidade, né, como nós já dissemos, o ideal diluído em ideia. E quando nós dizemos ideia, tanto no sentido especulativo, quanto no sentido mais geral do pensamento racional, incluindo, portanto, também as derivações técnicas do pensamento racional, ou aquilo que criticamente se chama de razão técnica, que é muito importante para configurar essa oposição entre o poeta, sua visão, e o mundo que ele vive e que ele vê, e que é o tema, né, da sua arte. Então, a condição do poeta, ela é dupla, né? E do ponto de vista lógico, ela representa essa contradição. É algo que não é possível, né, mas é real. Então, se aquilo que nós habitualmente entendemos por realidade, do ponto de vista lógico e tendo em vista os hábitos de pensamento da tradição, muito bem expresso no pensamento clássico, né? Se aquilo que nós habitualmente entendemos por realidade é alguma coisa que decorre da sua possibilidade, né, então, ou o poeta é inexplicável, ou ele tem que encontrar uma nova explicação para si mesmo. Voltamos, então, ao problema da identidade, mas aí já comprometido com a alteridade, né? Quer dizer, o poeta de alguma forma, sofre a perplexidade de um mundo onde ele existe sem possibilidade, e a poesia existe sem possibilidade, e ele sofre também, ele padece também de uma visão do outro, ou dos outros, né, em relação a alguém
que, nesse sentido do deslocamento, né, também existe, sem que a sua existência possa ser devidamente explicada e integrada no sistema do mundo que agora é o sistema vigente. Né? Então, ele está não só em busca de sua própria identidade, ele tem que refazer, né, esse percurso para chegar até a sua identidade, mas ele também tem que sofrer o questionamento da sua identidade, da sua posição, por parte dos outros, né? Por parte daqueles com quem ele convive, e isso vai, se isso vale para o escritor de forma geral, né, nessa altura do século XIX, isso nos ajuda a entender a relação complicada que o escritor tem com o público burguês, nessa altura, historicamente, é o segundo, Luís Filipe, né, o Segundo Império na França. Quer dizer, o escritor tem uma relação complicada com o público, extremamente sinuosa, né, e isso talvez possa ser visto desses dois ângulos, né? Ele mesmo está em busca da sua identidade como poeta, né? E o público também está tentando entender quem é este, né, cuja figura não é fácil de ser explicada em termos do que ocorre na modernidade, né, nesse mundo em modernização. Né? Então, esse caráter inexplicável do poeta, que pode até chegar a ser visto como uma aberração, né, deriva dessa oposição entre existência e possibilidade. No entanto, se a poesia existe fora do seu tempo e fora de sua possibilidade, né, há aí uma maneira pela qual o poeta responde ao filósofo, e nesse caso, então, a maneira pela qual, segundo alguns estudiosos, creem poder localizar melhor, a maneira como Baudelaire responde a Hegel, quer isso estivesse dentro da sua intenção ou não. Não significa que ele leu Hegel e resolveu refutar. Né? Provavelmente não se preocuparia com isso. Né? Mas a maneira como ele reformula a sua situação permite que nós vejamos dessa forma. Permite que nós vejamos como uma possível resposta a Hegel. Quer dizer, a poesia existe fora de seu tempo, o poeta existe fora de sua possibilidade, isso significa que ambos resistem à lógica da história. Então, há um determinado espírito do tempo que é cultivado, contraditoriamente, como sendo algo que não se enquadra na lógica da história, mas resiste a ela. Né? E aí, então, nós encontramos essa face, né, da poesia ou da arte, né, que é profundamente anti-hegeliana, mas que contemporaneamente tem sido bastante discutido, né, e tematizada, que é a face da arte como resistência. Né? E aqui no Brasil, quem trabalha isso de maneira muito profunda é o professor Alfredo Bose. Né? Agora, eu estou tentando mostrar que, do ponto de vista desta análise que nós estamos tentando fazer aqui, né, a simples existência da poesia e do poeta fora do tempo e da possibilidade, né, pode ser interpretado como um modo de resistir à lógica da história. Né? Como se, do ponto de vista do desenvolvimento do sistema, né, nós pudéssemos falar da morte da arte. Mas, de outro lado, do ponto de vista dessa outra acepção de permanência e resistência, né, nós poderíamos também dizer que a arte ou a poesia, né, se recusa a morrer. Né? Quer dizer, não entra propriamente, né, na lógica
que seria a lógica do sistema hegeliano. Ou seja, não se situa como algo negado, superado e integrado na totalidade necessária do devir lógico e histórico, que é propriamente, então, nesse caso, o sistema hegeliano, né? O sistema hegeliano representa tão bem, né? Portanto, com isso, já vamos ganhando alguns pequenos traços dessa nova configuração que, no contexto de Baudelaire, nós estamos entendendo como a reinvenção da arte, né, ou a reinvenção da poesia e a nova identidade, né, do poeta paralelamente a isso, né? Se aceitarmos que as coisas se passariam assim, então, isto implicaria também que a existência da poesia é de outra ordem. Ou seja, se ela não se encaixa na lógica da história, onde as existências estão concatenadas de maneira necessária e onde as etapas de expressão também estão alinhadas de modo necessário, religião, arte, filosofia, se a existência da poesia ou da arte é de outra ordem, né, então é porque ela não se explica pela lógica da história. Quando em Baudelaire, nós pudermos assistir a uma certa recuperação do caráter absoluto da arte, que ele vai afirmar, né, dentro da transitoriedade há um caráter absoluto, né, da arte, e a poesia persegue esse absoluto. Então, digamos assim, este absoluto poético não será aquele que está descrito como a totalidade hegeliana, né? Mas será um absoluto poético, por exemplo, em que a temporalidade pode ser anulada, né? Então, é interessante ver isso, porque é a modernidade, né, assumindo certas características do ideal que, do ponto de vista do progresso histórico, tal como Hegel e os hegelianos entendem, não deveria estar mais presente, não deveria fazer mais parte do ideário, né, da cultura, da poesia e do poeta. E, no entanto, se esse absoluto ele se põe fora da lógica do tempo, portanto, fora desse sistema de totalização, né, que é a filosofia hegeliana, em que você tem o tempo lógico, o tempo histórico, caminhando, né, de maneira necessária numa certa direção, então, se o absoluto poético escapa disso, né, é porque ele se põe numa dimensão ainda, digamos assim, mais conservadora, se me permite essa expressão, do que a própria noção hegeliana de absoluto, né? Agora, isso também tem uma contrapartida que nós futuramente teremos que ver. É que nessa reinvenção da arte, nessa reinvenção da poesia, em tempos bárbaros, em tempos de indigência, em tempos de que o poeta e a poesia já não cabem mais, né? Então, essa reinvenção, ela se dá através de uma radicalidade tal que é preciso resgatar esse absoluto no sentido quase sagrado e mítico, né, que já para o Hegel não existia mais, que era a questão da racionalidade, absoluto racional, né?
Então, a radicalidade com que a poesia precisa ser reinventada faz com que o absoluto que vai habitar nela, que o poeta deve perseguir, né, não seja simplesmente o resgate do absoluto hegeliano. Como se o poeta estivesse dizendo, não, aquilo que ele chamou, que o Hegel chamou de manifestação sensível do absoluto, é o absoluto. Então, coloquemos o sensível entre aspas e vamos dizer então que a arte é expressão do absoluto e deixe o sensível entre aspas para contentar o Hegel, né? Mas justamente com isso você estaria entrando no jogo da racionalidade sistemática, né? E mostrando que aquilo que o Hegel entendeu como manifestação sensível do absoluto é a manifestação do absoluto, né? Com isso você estaria, digamos assim, de certa forma, contrariando Hegel, mas a partir dele mesmo, do próprio Hegel, né? Então, é por isso que talvez devamos entender que não se trata apenas de um resgate do absoluto nesse sentido racional, mas é um resgate de um absoluto que se dá através de um outro tipo de contato, que é exatamente a relação poética com o mundo, né? E se essa relação poética é capaz de vencer o tempo, né, de se dar na forma do sagrado e do mítico, nesse sentido tão forte, né, é porque a resposta que está sendo dada, né, à sistematização hegeliana coloca realmente a poesia como a expressão absoluta ou a expressão do absoluto, mas de uma forma anterior ao sistema racional do Hegel, né? Então, talvez, não sei como dizer isso, mas talvez remontando, né, a essa pré-racionalidade, ao sagrado, ao mítico, e isso tem muito a ver com as tentativas do Baudelaire de poder produzir representações que não se expliquem pela concatenação racional, através do haxixe e do que ele chama de paraísos artificiais, né? A produção dessas representações que podem tocar, né, o absoluto, que não é aquele absoluto produzido e justificado pela razão, mas um absoluto propriamente poético, ou talvez poiético, no sentido grego em que poiesis é a produção originária, né? É a produção originária da natureza e, portanto, aquilo que brota da raiz, né, de uma radicalidade que até pré-humana, né? Então, se a poesia consegue tocar esse absoluto, né, ela se põe, ao mesmo tempo, responde a Hegel e se põe fora, né, do sistema da razão, né? E isso, claro, retira a poesia e o poeta do âmbito da explicação ou até mesmo da compreensão do seu sentido racional. Por isso é que o mínimo que se pode dizer em relação a essa situação que se configura, né, é que a modernidade é a época em que a poesia e o poeta devem ser radicalmente pensados de novo, né? E tão radicalmente que a existência deles venha talvez a escapar a todos os modos categoriais pelos quais se pensa a realidade e se pensa a existência. Quer dizer, a qualquer tipo de tentativa de sistematização do pensamento racional. Quase como se a poesia e o poeta surgissem de novo, mas como que do nada, né? Então, uma característica muito forte no Baudelaire é fazer com que a poesia, abandonando toda e qualquer, claro que isso tem muito de retórica, né? Mas a poesia, abandonando todo e qualquer paradigma do passado, né,
venha a brotar apenas das coisas modernas, do homem moderno, da mulher moderna, da cidade, dos objetos, venha a brotar disso, né? Como se ali estivesse, né, a raiz de uma outra poética, uma vez que não cabe mais, né, a conservação dos paradigmas do passado, né? Os comentadores do Baudelaire ressaltam muito uma apreciação que ele faz sobre um determinado verso de uma pessoa, de um poeta que ficou tão esquecido que nem sequer se consegue mais saber direito qual era o nome dele, né? Uns acham que ele é um tal de Blanchard, outro tem um outro nome qualquer, ninguém consegue localizar. E o Baudelaire diz: mais célebre verso que vai ficar na história da humanidade, o mais espantoso, a mais espantosa expressão que eu já vi, e testa-se uma página de elogios e cita o verso. E o verso diz o seguinte: libertemo-nos dos gregos e dos romanos. Né? Então, os estudiosos Baudelaire ficam pasmos diante da beleza que ele encontrou, né, nesse verso, né? Libertemo-nos dos gregos e dos romanos. Mas é claro que ali não contava tanto, talvez, a beleza poética, embora o Baudelaire traduza, né, essa frase como sendo um verso, um belo verso, né, e um dos mais belos que ele já viu e tal. Mas o que vale ali é a bandeira, a divisa, né? O chamamento à nova poesia, né? Que esse sujeito, que aliás nenhum mérito especial teria dizer isso, porque muita gente dizia isso. É preciso, né, deixar os paradigmas do passado no passado, criar de novo e tal. Então não é também nem nisso esse autor aí teria sido original. Mas enfim, o que é valorizado nisso é claro que é essa espécie de, né, divisa do poeta moderno, do escritor moderno, de encontrar no próprio chão da modernidade, né, o lugar de onde vai brotar o tema, a inspiração e até mesmo a forma, né? Isso que é mais difícil de entender, a forma da poesia, né? Então, se o que esse autor obscuro quer dizer, façamos tábula rasa dos gregos e dos romanos, como se eles não tivessem existido, né? E vamos, então, a forma de escrever, a forma de expressão, criá-la a partir, né, dos parâmetros que constituem a experiência moderna na sua efetividade e na sua concretude, né? Essa explicação, claro, ela é exagerada, né? Porque não se trata de tomar a modernidade, as coisas modernas e o ser moderno, né, como a raiz da poesia. Nós vamos ver em breve que não é isso que o Baudelaire pretende. Ele tem uma visão distanciada, digamos assim, da realidade, portanto, da realidade moderna, né? Mas, por outro lado, essa reinvenção da poesia no âmbito da modernidade, para que se possa expressar, né, o teor moderno da vida, sem submeter-se realisticamente a ele, quer dizer, expressá-lo, então, poeticamente, ou, como se diria numa linguagem mais conservadora ou mais romântica, de maneira transfigurada, né? O que seria, então, próprio, né, da intuição e da linguagem poética. Então, nesse caso, sim, é possível admitir com radicalidade essa espécie de renascimento, né, da poesia nessa época. Agora, no entanto,
ainda assim, né, paira sobre essa explicação a definição que o Hegel deu de arte e que é a expressão sensível do absoluto, né? E quando eu digo que essa explicação paira, é realmente no sentido assim quase que, digamos, fantasmagórico, né? Ou seja, a tentação de ver nesta manifestação sensível do absoluto alguma coisa que, ao mesmo tempo, assombra a poesia, porque põe para ela uma exigência muito forte, e, ao mesmo tempo, pode ser também a sua salvação, né? Ou seja, como disse há pouco, a tentação de voltar a essa concepção hegeliana de manifestação sensível do absoluto, retirá-la do lugar em que o Hegel a colocou e transformá-la numa definição geral, né, de arte, de poesia, é uma tentação. Ou seja, poderíamos acreditar que, fazendo isso, estaríamos cumprindo a exigência de que a poesia ou a arte corresponda, não é, ao absoluto. Então, como nós disséssemos, para Hegel, a arte é a manifestação sensível do absoluto. Mas, apesar do Hegel, a arte é manifestação do absoluto. Então, como eu disse há pouco, essa não é a posição adequada, né, para compreender a radicalidade que reivindicada, não é, pelo Baudelaire, e aquilo que nós vimos no nosso primeiro texto, né, que é o do Foucault sobre o Kant, aquilo que caracteriza o que se chamou a atitude da modernidade, né? A atitude da modernidade, do ponto de vista poético, tem essa radicalidade de reencontrar um absoluto, que é o absoluto do mito, do mistério, do sagrado, devidamente, tudo isso devidamente profanado, né, pelo poeta, que reencontra essas dimensões, né, não onde a tradição as colocou, mas nos objetos, na rua, nas pessoas, na miséria do mundo, na indigência da vida, né, nas contradições, né, e assim por diante, né? Porque, como nós sabemos, quando o Hegel fala em sensível, né, ou em manifestação sensível, ele está qualificando hierarquicamente, né? O sensível é algo anterior, menor, que, portanto, deve ser superado para que se chegue ao intelectual, propriamente dito, né? A ideia, que o sensível ainda não é o absoluto manifestado. Agora, essa é a posição do filósofo, né? Então, é interessante marcar isso. O filósofo faz essa diferença. A manifestação sensível do absoluto é algo provisório, é uma figura. Não é a verdadeira manifestação, não é o absoluto em si. Agora, quando o poeta, situando-se diante do filósofo, não precisa mais desse esquema racional, desse percurso lógico, que passa pela manifestação sensível, né, nós podemos entender, como dissemos há pouco, que não diante de Hegel, mas pura e simplesmente, né, o poeta pode entender que a poesia ou a arte é a manifestação do absoluto. E se essa manifestação é sensível ou não, não é o caso de questionar por aí, nem de definir esse sensível, essa sensibilidade, em relação a outras formas de apreensão do mundo, anteriores ou posteriores, menos elevadas ou mais elevadas, né? Então, nesta reinvenção da poesia, que é, de certa forma, também uma reinvenção do pensamento,
e das exigências do pensamento, entre as quais se destaca esta, né, do absoluto, né, é essencial distinguir a posição do filósofo e a posição do poeta, né? Porque o poeta é aquele que é qualificado de sensível pelo filósofo. A sua manifestação é sensível na medida em que o filósofo a vê assim, né? Mas é por isso que eu digo que o absoluto recuperado pela poesia não é essa figura filosófica do absoluto. É uma outra coisa, que ainda seria preciso compreender melhor. Mas certos textos, certas frases, né, do Baudelaire nos levam a entender esse absoluto radicalmente pensado, né, fora do tempo da existência mais banal, né, e mesmo dos esquemas habituais de racionalidade.